A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, crianças, adolescentes, pastores e obreiros, a paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para você, para nós, para o mundo. Amado, hoje é dia 26 de março de 2025, o dia, o mês e o ano que Deus preparou para nós falarmos a palavra de Deus. Hoje nós vamos estar meditando no Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 ou 3. Eu vou enviar que os irmãos ouçam e meditem nessa palavra, para a glória do nome do Senhor Jesus. Precisamos voltar-se para a presença do Senhor. Estarei lendo e vou orar para que Deus, pelo Espírito Santo, dê palavra, coloque a palavra no meu coração, nos meus lábios, e que leve as palavras no coração de cada um. Diz a palavra de Deus, o título é o autor e o assunto do livro. Revelação de Jesus Cristo, vírgula, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guarda as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Pai querido e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esta é a Tua palavra, Senhor. Eu fui lida, Pai querido, coloca nos meus lábios, no meu coração, na minha mente, a palavra, Senhor, revelada para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Senhor, e abre os corações pelo Espírito Santo, para ouvir e entrar essas palavras nos corações. Deus abençoa a cada um que vai ouvir essa palavra, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, irmãs, vamos meditar com muito carinho, com muito amor nessa passagem, Apocalipse 1, do 1 ao 3. Revelação de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo. Aqui nós vamos ver uma coisa muito importante, ter muito cuidado para não atingir a pessoa do Espírito Santo. Revelação de Jesus Cristo, vírgula, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Amém. Meditando neste versículo 1 aqui, meus amados e queridos irmãos, nós vimos que tem 4 pessoas envolvidas neste versículo. Revelação de Jesus Cristo, que Deus deu a Jesus. Tinha ordenância. Deus
é espírito, ele não veio direto falar com João. Jesus Cristo, espírito lá no céu já, não veio falar com João. Olha o problema. A revelação de Jesus Cristo, que Deus o Pai lhe concedeu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deve acontecer e que ele, Jesus, não veio trazer, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Aqui, meus amados e queridos irmãos, eu já vi muitos pastores e doutores pecar. Porque quando vem alguém trazendo uma mensagem de Deus, a revelação é de Jesus Cristo, dada pelo Pai, que é a pessoa bendita do Espírito Santo. Jesus Cristo não desceu na terra, o Pai em Espírito não desceu na terra, confiou a um homem ou uma mulher, como se fosse o anjo dele, para transmitir a mensagem ao servo dele, no caso o pastor aqui que recebeu foi o pastor João, numa vida que ele levava difícil lá na ilha de Patmos. Vai meditando, meus queridos irmãos. Tem uma mensagem do Senhor. Quando o homem ou a mulher determina, tem uma mensagem do Senhor para ti, você é a quarta pessoa que vai receber a mensagem. Eu sou o profeta, ou queira falar o anjo que Deus, que Jesus Cristo enviou para trazer a revelação dele, que o Pai em Espírito concedeu. O problema, meus amados e queridos irmãos, de Deus não poder operar dentro da igreja, está aqui. O anjo da igreja, o pastor da igreja, ele sente-se no lugar de Deus. Deus não pode usar uma outra pessoa, um jovem, um homem, uma mulher, uma jovem. Eu já vi pessoas falar contra o Espírito Santo, porque o profeta que veio trazer a mensagem é o anjo que Deus, pela bondade, enviou. Quando uma pessoa chega diante de si, dizendo, trai uma mensagem do Senhor, isso que vai acontecer pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser 2 ou 3 anos, mas Deus não pega ninguém de surpresa. Deus sempre avisa. Deus sabe da minha vida e Ele entrega a revelação para Jesus Cristo. Parece que Jesus Cristo vai descer do seu trono de glória para chegar aqui na terra, para falar comigo, pastor Antônio, grande homem de Deus. Eu tenho uma mensagem contigo. Não! Jesus Cristo ordena um anjo para trazer
Quando essa pessoa que está aqui recebe a mensagem, ela é a quarta pessoa. Porque o anjo pode falar direto com você. Mas às vezes o anjo normalmente chega e entrega a mensagem para o homem da sua confiança pelo Espírito Santo para entregar a mensagem para o Senhor, para a Senhora. Quando você aceita a mensagem, você é a quarta pessoa recebendo a mensagem daquilo que vai acontecer em breve. Seus servos, deu-lhes de Deus para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Deus mostrou, em breve vai acontecer isto e isto. Entrega para Jesus Cristo. No céu não tem disputa de ser maior. Deus é o Todo-Poderoso. Cristo Jesus em Espírito é o Pai. Mas divide. Ele continua como Filho. O Pai é o Espírito Santo. Eles têm anjos celestes para enviar servir as nossas servições. Quando Deus nos revela uma tragédia que virá sobre a terra, Deus não é Deus de fazer medo ou de oprimir. Deus é um Deus santo. Quando o Senhor determina, entrega a revelação para Jesus Cristo. Pelo Espírito, ele envia o anjo. Quando essa palavra chega até o profeta, o homem ou a mulher que buscam a Deus, está disposto a fazer a vontade de Deus. Porque uma coisa é entregar uma mensagem para o anjo da igreja, exaltando a ele, colocando ele em pedestrais. Ele fala em línguas, te abraça e te consagra no ano que vem, seguinte. Outra coisa é você levantar por Deus, o anjo trazer uma mensagem para que você diga para o anjo da igreja: em breve acontecerá isso e aquilo, porque você está em pecado. Olha para o seu altar. Estou falando para você como alguém que já passou por este caminho. Olha para o seu altar. Há uns 30 anos atrás, tinha mais temor de Deus na igreja. E quando, para defender um pastor, levantava-se todos o altar para defender o pastor que estava em pecado. E o pastor não recebia a palavra de Deus. Jogava a igreja contra a mim, no caso. Hoje o temor do Senhor está 30% se tiver com respeito a 30 anos atrás. Hoje apanha. Se o pastor mandar jogar para fora do altar os homens que falam em línguas, vai te lançar lá na rua. Mas lembra-se que quando o profeta está falando
A revelação foi Jesus Cristo quem recebeu, dada por o Pai, pelo Espírito Santo, que enviou o anjo para guardar o profeta. E quando você toca no profeta, não é na carne, você está tocando no Espírito e está perdendo a sua salvação. Ai daquele que Deus entristecer. O Apocalipse é o amor de Deus para conosco, para com a igreja, para com os pastores. Depois ele disse, por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. João era o pastor. João estava na ilha de Pátimo por causa do evangelho e por causa do testemunho de Jesus Cristo. Mas Deus falou, transmitiu a Jesus Cristo esta revelação. Em breve vai acontecer essas coisas. Mas João não vai morrer. Quem lê a Escritura, quem ouve a palavra, serão bem-aventurados. Porque o breve de Deus, o nosso breve é até hoje à tarde, ou até amanhã. Mas o breve de Deus, 1000 anos é como um dia para ele. Você imagina só. Mas que isso breve vai acontecer. Quando nós aceitamos a palavra, a correção do Espírito Santo. Ouça o que tem o profeta para falar. Por que a palavra de Deus disse, o profeta que mentir, esse morra. Porque ele está falando em o nome do Senhor Jesus Cristo. Uma revelação que o Pai entregou a Jesus Cristo. Está falando com o anjo, servo de Deus, do pastor, que é responsável pela igreja. Por isso, às vezes, eu vejo coisas que fogem da Bíblia. Se Deus tem um zelo pela igreja, Ele quer falar com a igreja, ele fala com o pastor. Agora o pastor tem que ser como João, ser homem de oração, homem disposto a perder a vida pela obra, homem que tem contato com Jesus Cristo, porque a revelação vem de Jesus Cristo, dada por Deus, enviada por um anjo. Então não adianta você falar, eu não aceito. Porque o anjo, ele levanta uma criança, uma mulher, um irmão. Às vezes é simples no palavreado. Não é instruído como você, que é advogado, engenheiro. Mas ele transmite a mensagem de Deus, como o Espírito Santo falou. Se você está em pecado, ouça, volte para trás. Se o profeta estiver falando em nome de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, para o pastor da igreja, um pecado que não tem na igreja, esse profeta é mentiroso e ele morrerá. Não importa se vai morrer fisicamente ou espiritualmente, ele morrerá. A palavra de Deus é fiel e verdadeiro. Porém, aquele que falar contra o Espírito Santo perderá a sua salvação. O Apocalipse
inteiro amor de Deus. Deus lá na glória, no seu trono, ele revela, dá a Jesus Cristo a revelação das coisas que em breve iria acontecer. A queda da Babilônia, as guerras, a matança dos profetas e dos discípulos, a matança de mulheres, de crianças, a angústia do dia a dia, as enfermidades na terra. Agora, meus amados, hoje as pragas estão vindo. Se nós crermos na palavra de Deus, reconhecendo que somos pó e cinza, mas que Deus é misericordioso e é fiel para cumprir, quando Ele nos fala, devemos simplesmente obedecer. João recebeu, foi notificado dessas coisas. Eu medito muito nisso aqui. Por quê? Porque eu já fui ignorado. Mas quando Deus fala comigo, quando Deus me revela, eu entendo que tem três pessoas. Deus revela para Jesus. Jesus envia o anjo dele em falar comigo, em sonho, em visões, de dia ou de noite, não importa a hora. E Deus nunca deixou de cumprir uma vírgula. Na pandemia, 3 meses ou 4 antes da pandemia, pela misericórdia de Deus, veja aí, meus irmãos, o que é importante dar ouvido, prestar atenção à palavra que Deus envia, a revelação divina, e não duvidar. Pela misericórdia de Deus, o Senhor me mostrou e me falou sobre uma praga que viria sobre o mundo e me deu uma ordem. Uma só ordem Deus me concedeu pelo teu Espírito em visões noturnas. E me disse: unge os teus e não acontecerá essa enfermidade na sua família. Você pensa que eu esqueci? Levantei no dia cedo. Após orar, falei para minha companheira. Convidei os meus filhos, minhas filhas, meus netos, genros e todos, crentes e não crentes. Ele disse: a tua família unge. Eu convidei. Vai vir uma praga na terra, porque Deus me falou, mandou ungir. Venham aqui. Não fui na casa de ninguém ungir, vim aqui na minha casa, vou ungir. Só um não veio. Foi o único que pegou a enfermidade. Quando chegou em casa, que estava enfermo, nós oramos, ungimos e Jesus levantou. Não pegou a praga em nenhum da família. Ignorei. Não é que eu sou contra a vacina. É que quando Deus fala que Ele está cuidando, não posso ficar com duvidar de Deus e pegar o remédio. Me lembra que quando foi em 89 ou coisa assim, quando o médico me deu a carta para me operar, na sexta-feira, com câncer na garganta, eu não estava falando. Eu ia operar na segunda-feira, 7 horas em São Bernardo. Cheguei em casa, ainda minha esposa ainda falou: você vai
sabe que o câncer não tem cura e você vai operar. E eu sempre peguei cura divina. Segunda-feira eu fui trabalhar. Cheguei na empresa, o povo estava encarregado, tinha um presbítero, tinha a prima dele que trabalhava lá no escritório, ela estava se recuperando de um câncer na mama, e o encarregado chamou, o gerente chamou ele para me aconselhar. E ele disse, irmão, Marcos Fluminense fosse hoje. Lucas foi um médico, é obra de Deus. Eu falei, não vou. Era para estar 7 horas lá e eu estava, não sei, fui trabalhar. Não fui pedir oração para ninguém. Eu estava um mês sem falar com ela. Só falei com o Senhor falou que tinha uma obra comigo. Se foi o Senhor quem falou, o Senhor vai me curar. Se não, o Senhor cuide da minha família, me prepare e me recolhe. Uma semana depois eu estava orando na igreja sede, senti que saiu alguma coisa da minha boca. Abri os olhos, não vi nada. Abri a boca, dei glórias a Deus, saiu a voz. E quando eu cheguei na segunda-feira na igreja, no serviço, eu estava conversando normal. E os irmãos, o encarregado, o gerente, mais o irmão, o presbítero, vai ao médico todo o exame porque o câncer é terrível. Falei, sim, eu sei que é. Mas o médico que me curou não me passou nenhum acompanhamento. E ele disse, esse homem vai morrer de ser teimoso. Pela misericórdia de Deus. Já faz 35 anos para 36. Deus é Deus. Quando ele falou para ungir, eu não poderia tomar a vacina. Senão eu estava duvidando de Deus, dando a mão para Deus. Deus falou, vai cumprir. O qual atestou, João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Quando o anjo entregou a mensagem, a revelação de Jesus Cristo ao servo dele, João, ele atestou, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Tudo que aqui agora ele viu, o anjo revelou para ele. Ele atestou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, com tudo o que ele viu. Amor de Deus está no Apocalipse. Se você crê na palavra de Deus, orar, crendo, ler a palavra para você e não para bater nos outros. A palavra não é uma vara para bater. A palavra é uma bússola que nos guia. A luz para os nossos pés, para os nossos caminhos. O Apocalipse está dizendo em breve, Jesus vai vir buscar a igreja. E Deus revelou, deu a revelação para Jesus. Jesus, por intermédio do seu anjo, enviou o servo dele, João, que estava na ilha chamada de Patmos. E diz, agora escreve tudo o que foi dito. Foi um diálogo muito grande entre ele e o anjo, o qual atestou, ele deu atestado da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Aí João disse agora, amados, Jesus Cristo é poderoso, bem-aventurados é todos
Aquele que lê e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guarda as coisas que nela escritas, pois o tempo está próximo. Guarda do pecado, guarda da vaidade, guarda da mentira, guarda da prostituição. E quando eu falo da prostituição, eu não estou falando no relacionamento homem e mulher só. A prostituição dentro da igreja. A prostituição com a palavra, com a vaidade, com a mentira, aquilo que não agrada a Deus, tudo que não agrada ao Pai, vem de Satanás. Eu quero vos dizer que bem-aventurado é aqueles que leem, que ouve a palavra de Deus, que medite nesta palavra, porque santo é aquele que está no seu trono de glória. E quando prepara, que vai vir uma luta bem grande na terra, uma enfermidade, uma perseguição, imediatamente ele revela, ele entrega a revelação para Jesus Cristo, seu Filho, que é o dono da igreja. Que pelo seu lado ele chama o seu anjo, o Pai, e o Filho não vem à terra. O Espírito Santo está aqui. Ele chama o anjo, envia mensagem. Isso aqui não é coisa do Antigo Testamento, é o Apocalipse. É o livro do futuro da igreja. É o livro do futuro da sua vida, meu irmão e minha irmã. O livro do futuro da minha vida, da minha salvação. Todo pecado entristece a Deus. O Espírito Santo de Deus que está em nosso coração. Não tem como chegar diante de Deus e dizer: eu não fiz isso. Porque como pode um homem desmentir o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo está no meu coração, triste pelos meus atos, pelos meus feitos, pelos meus pecados. E eu vou dizer que não tem importância. Pelo contrário, essas coisas vão acontecer. Anjo, diga para o meu servo, pastor da igreja, que oriente a igreja a voltar-se, pedir perdão dos pecados e não pecar mais. Eu as perdoarei. Mostra para João, para dizer para a igreja que ele pastoreia ou que vai pastorear. As ruas são de ouro, os muros são de jaspe, as mansões celestiais não tem enfermidade, não tem luta, não tem ladrão. Aqui é glória. Essas coisas em breve acontecerão. Mas diz para João, para avisar para a igreja, ensina a igreja que de fora ficará os cães, de fora ficará os macumbeiros,
De fora ficarão os afeminados. De fora ficarão os adúlteros. De fora ficarão os bêbados. De fora ficarão os prostitutos e prostitutas. De fora ficarão os mentirosos. De fora ficarás o fofoqueiro. De fora ficará o contendeiro. De fora ficará os usurentos. Avisa para eles que aquele que briga, que fofoca, que é maldizente, se arrependa, porque o Espírito de Deus está no coração deste homem e desta mulher. Se arrepender, todos os seus pecados serão perdoados. O arrependimento é para aquele que sabe que pecou. Você que vive na vaidade. Você que é vaidoso, você que é vaidosa. Você que é cheio de alguma coisa. Lembra-se, o anjo do Senhor mostra para João, pela misericórdia dele, que ele tem para conosco. E hoje, Deus em Cristo Jesus nos envia anjos para nos conduzir, para mostrar como é a igreja do Senhor, a igreja salva. Você pensa que Deus não continua mostrando? Ele envia anjos para nos levar a esse lugar, para nos mostrar quem é a igreja. Pela misericórdia dele, pela bondade dele, não é porque eu sou é pó e cinza, eu sou falho, pecador, mas a misericórdia de Deus é que faz com que o Senhor Jesus Cristo enviasse o seu anjo e me levar, mostrar o lugar da partida dos veículos de Deus para levar a igreja. E a igreja salva, ou a igreja que não tem nada a ver com a igreja do século 21. Não tem nada a ver com a igreja que está cultuando e tomando a ceia. Uma igreja simples, aonde todos tinham vestes simples. Não tinha uma mulher que não tivesse de vestidos. E Deus, pela misericórdia, me levou e me mostrou. Quer dizer, Deus revela Jesus Cristo, envia o seu anjo e diga para o servo dele, diz para a igreja. É assim a igreja que vai reinar com Cristo. Bem-aventurados aqueles que leem e meditam na palavra de Deus, aqueles que sabem que é pecador e que fala coisa errada, mas pede a misericórdia, e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guarda a palavra da profecia, as coisas que nela escrita está, pois o tempo está próximo. Em breve, o Senhor virá buscar a igreja. Como está a sua vida, meu irmão e minha irmã? Como está a minha vida? Porque não importa eu pregar para que você vai para o céu, se eu não preocupar com a minha partida para a glória. Eu quero ver você
entrar no reino do céu, mas eu quero estar junto com você. Que a misericórdia de Deus seja a causa de nós não sermos consumidos. Você que pecava, para de pecar. Você que mentia, para de mentir. Você que adulterava, para de adulterar. Você que é fofoqueiro, para de fofoca. Você que é contendeiro, para da contenda. Porque tudo isso aí de Satanás. Você que é vaidoso, vaidosa, toda pintada, cheia de piercing de todas as coisas, tire essas coisas para não perder o contato com a pessoa do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo vai levar a igreja e é Ele que escolhe o homem e a mulher que Ele leve. Clame ao Senhor para que possa entrar nos céus pela porta. E a porta é Cristo Jesus, meu irmão e minha irmã. Se você crê nesta palavra, todo poder está nas mãos de Jesus Cristo. Você pode dizer, eu estou cansado, estou doente, eu não posso mais fazer a obra de Jesus Cristo. Hoje cura você, se você crer. Se converter, receberás a vida eterna. A cura não importa. Mas o mais importante é a vida eterna. Você recebe a cura para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Estarei orando. E todo aquele que crê será curado de todas as enfermidades, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E guarde essa palavra. Medite nela e guarde a profecia desse livro. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, Deus santo e bendito, a tua palavra foi pregada, meu Pai celeste e amado. Deus, me perdoa os meus pecados e as minhas fraquezas. Senhor, eu peço permissão, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, para entrar no ato da tua santidade, Pai. Oh, meu Pai celeste e amado, Deus santo e bendito, quantos irmãos, Senhor, quantas irmãs, Senhor, enfermos, Senhor da glória, quantas famílias se desfazendo. Pai, nesta manhã eu quero orar para curar, Senhor. O Senhor entre com providência no leito de hospital da casa, aquele que está canceroso, Senhor. Põe as mãos poderosas, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor é Deus no céu e na terra, Pai. Cura esse câncer, Senhor, do teu servo, que está no teu servo. Cura, Senhor Jesus Cristo, o diabetes. Cura, Senhor, o colesterol. Cura esse problema nos nervos, Senhor, no sangue, ó Deus, na mente. Cura, Senhor, todo problema, paralisia, Senhor. Cura, Senhor Jesus Cristo, a cegueira, pela tua infinita bondade. Quantas pessoas cegas, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas depressivas, Pai. Ó, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, alcança a tua serva e pede oração. O teu servo, Paulo, irmão Paulo, o Senhor que está enfermo, não sei enfermidade. Mas o Senhor o conhece e entra com providência para curar, para a glória do nome do Senhor Jesus. Visita, Senhor, o pastor Jorge, está canceroso. Liberta, Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, quantas famílias, Senhor, quantos enfermos na igreja, fora da igreja, meu Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado com a cura das enfermidades carnais e espiritual de cada homem e de cada mulher. Ó Deus querido, cuida da igreja. Ó Senhor, cuida desse mundo, dessa nação. Ó Labasuriande Cantarabás. Ó Deus santo e amado, tem de misericórdia neste mundo. Ó Senhor, neste ano, visita os corações da igreja, dos jovens, crianças e adolescentes, obreiros e pastores. Ó Espírito Santo de Deus,
Eu te peço, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, perdoa os pecados, levando os abatidos e oprimidos, e toda enfermidade que está na carne, no sangue, nos ossos, nos nervos, o câncer, toda enfermidade, a cegueira, a paralisia, e eu repreendo em o nome do Senhor Jesus Cristo toda obra de Satanás, toda obra de macumbaria. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu repreendo e ordeno a bênção, a cura, a libertação para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe os meus irmãos e as minhas irmãs. Ore por essa nação. Ore pelo presidente. Ore pelos deputados estaduais e federais. Ore pelos juízes, ore pelo Senado, ore pelos prefeitos e vereadores, ore pela igreja, ore pelos pastores, ore pela minha família, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Ore por mim, que sou menor do rebanho do Senhor. Que Deus o abençoe, a igreja, e não abrir na minha boca, seja me dada palavra, para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a igreja e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém.